setor de leite que queremos amanhã. As dificuldades que o setor enfrentou são reais e importantes. Este é, de facto, o sentimento que percorre de leste a oeste todos os produtores e toda a fileira do laticínio da União Europeia. Os últimos meses foram difíceis para todos. Todos os setores da economia europeia foram atingidos, todas as fileiras agrícolas, mas os produtores de leite estiveram na primeira linha dos que mais foram atingidos. A queda vertiginosa dos preços fragilizou muitas exportações. Isto é o sentimento do Comissário Europeu, isto é o sentimento dos franceses, isto é o sentimento dos alemães. Todos na Europa procuram, com seriedade, respostas adequadas com o momento que se atravessa. Quero dizer-vos hoje que estou pronto a considerar iniciativas da Comissão para o setor leiteiro, sem esperar a grande onda de negociações para a PAC pós-2013. Portanto, este debate que aqui se faz, o trabalho que o Grupo de Alto Nível neste momento apresenta, cujas conclusões serão tidas em junho, serão levadas a Conselho de Comissários, a Conselho de Ministros, para que possam ser o primeiro conjunto de medidas que suportem este estado atual do mercado. Portanto, a durabilidade, e há aqui um conjunto de afirmações neste discurso, que são essenciais para os Açores. E estas que eu passo a citar. Portanto, a durabilidade da produção do leite necessita de uma grande vigilância. A manutenção desta atividade de forma harmoniosa no território europeu constitui para mim um desafio. Há aqui uma assunção de que a agricultura na Europa e o modelo agrícola europeu deverá ser um modelo que territorialmente cubra todo o espaço da União. E isso é importante para os Açores. Quantas regiões, por vezes remotas, vivem ao ritmo da recolha do leite? O Comissário evidencia aqui a importância do leite para determinadas regiões como a nossa, como motor da economia e promete aqui uma atenção especial e uma resposta especial para estas regiões. Quais são as circunstâncias e os efeitos sociais e ecológicos de uma concentração excessiva da produção em apenas algumas regiões? Esta afirmação denota bem o quanto é necessário manter a agricultura familiar nos vários campos da Europa, manter as explorações para que haja vida nos territórios rurais. Não há turismo rural, não há atividade rural sem que haja atividade produtiva na agricultura. Esta afirmação dá cobertura a esta preocupação. Portanto, é preciso ter em mente o papel essencial desempenhado pelos instrumentos de intervenção que dispusemos durante este período difícil. Esta afirmação é importante do ponto de vista de esta orientação, que agora se faz no sentido do mercado, é uma orientação que não vai ser feita de qualquer forma. É uma orientação que pressupõe que hajam instrumentos que orientem o mercado na sua forma de intervenção. Este período turbulento mostrou a importância de dispormos de medidas de mercado. Há aqui uma altura para que existam mecanismos, exista uma rede de suporte capaz de regular esta nova abertura com os mercados. Nos últimos anos podemos atribuir ao mercado um papel central. Os produtores devem jogar o jogo da oferta e da procura. Eles devem adaptar-se procurando a competitividade. É neste quadro que encontrarão um futuro durável. De facto, não podemos querer que a agricultura seja uma atividade empresarial e não pôr na primeira linha dessa atividade a competitividade do modelo agrícola. E é isto que aqui está dito. É também neste quadro que se deve entender a decisão de pôr fim às cotas leiteiras. Eu não espero nenhum retorno nesta decisão. O registro que hoje vão percorrendo a União Europeia, inclusive os países que mais ao lado estavam na defesa do quadro de sustentabilidade no regime de cotas, como a França, admitem hoje que é necessário dar um passo à frente. As condições alteraram-se e é necessário evoluir neste sentido. Há um problema para resolver. O mercado livre não poderá ser o mercado dos bens agrícolas, o mercado livre não poderá ser o mercado dos laticínios.
como se poderá regular este mercado, sobretudo nos instrumentos de regulação da oferta e da procura, sobretudo nas relações que se vão estipular entre os vários agentes, é de facto onde está o segredo desta nova orientação do mercado, para que se possa compatibilizar aquelas que são as especificidades de um setor e de uma produção agrícola, que tem características próprias, são produções individuais, são produções com durabilidade e precisam de previsibilidade, e, portanto, como se vai regular isto, abolindo certos instrumentos de regulação do volume de oferta, como tínhamos nas cotas, é aqui que reside, de facto, o ponto central da abordagem que temos que resolver. A crise que nós conhecemos é uma crise de contração de procura, e é claro que as cotas não trouxeram nenhuma resposta. Bem, aqui o Comissário faz aqui uma deriva, do nosso ponto de vista, uma deriva relativamente infeliz, porque, enfim, ataca, de certa forma, o regime de cotas pelas razões que ele não tem que dar resposta. De facto, uma crise de procura não é suposto que um regime que controla a oferta dê respostas à procura. E, portanto, esta é uma afirmação para aqueles que vão atacando o regime. Ele faz mais duas a seguir, que não têm, de facto, razão de ser. Eu sei que este desaparecimento é um desafio para os produtores e, portanto, há uma consciência real aqui de que esta abertura, caminhar no espaço europeu para uma desregulação da oferta, é um risco que o setor enfrenta, é um risco que a Comissão pretende assumir, mas que tem consciência que é um risco difícil. Ouço dizer que as cotas, diz o Comissário, protegem os pequenos produtores, mas elas não impediram o desaparecimento de várias centenas de milhares de produções entre 1984 e 2008. Este é, de novo, um argumento com alguma felicidade no ataque ao regime de cotas, porque, como é evidente, na evolução do tempo, nos outros setores, no setor comercial, onde nada destas problemáticas, por exemplo, existem, também se foi dando uma consideração. O facto de diminuir o número de pequenas e microempresas é um sinónimo de evolução dos tempos e não tem nada a ver com o regime de cotas. Portanto, aqueles que, de alguma forma, tentam justificar esta abertura, fazem aqui, empregando razões que não são, enfim, de apresentar. Contudo, esta orientação para o mercado deverá ser fundamental. Ela deverá ser acompanhada da entrada em vigor de um enquadramento renovado. E aqui o Comissário dá nota que é necessário um novo quadro. Um quadro que substitua o quadro regulamentar que nós temos, sob pena de o regime, esta abertura do regime, pôr em causa aquilo que é o modelo agrícola europeu. Um modelo de ocupação do espaço, um modelo que pretende que haja empresas familiares que ocupem os terrenos, mas também um modelo que seja competitivo. A compaginação destes desafios é aquilo que é, de facto, o maior desafio, o desafio central. Ela deverá ser acompanhada da entrada em vigor do enquadramento renovado. Ela deverá ser acompanhada também de relações renovadas entre os diferentes atores da fileira. De facto, se nós caminhamos para o mercado, então temos que ter muita atenção ao que se passa no mercado. Um produtor, quando gera um litro de leite, gera custos. Ele só, o retorno desse litro de leite só faz algum sentido quando o consumidor compra esse litro de leite. O transformador que transforma também só gera custos. O distribuidor que distribui também só gera custos. Quem paga estes custos todos é o consumidor quando adquire o bem. E o distribuidor recebe o cheque que vai pagar a toda esta fileira. E é ele que vai administrar esse cheque. O que se constata hoje é que a administração deste cheque não pode ser lançada e deixada ao livre-arbítrio de quem recebe esse valor. Isto tem que ser regulado para que haja uma distribuição equitativa entre os vários anos da fileira. Nos últimos 40 anos, as matérias-primas agrícolas cresceram 40%, mas os consumidores só beneficiaram de um decréscimo de 14%. Isto denota bem que é necessário, para se caminhar para o mercado, que haja lealdade nas relações contratuais. A exposição acrescida das explorações à volatilidade deve ser controlada. Para alcançar, é necessário conservar instrumentos de mercado eficazes e até mesmo criar novos instrumentos. Avançamos para o mercado, mas há necessidade de ter uma rede de suporte para esse avanço. Inclusive, admite-se que são necessários criar instrumentos novos para que essa rede de suporte funcione. Nós, na Europa, temos muito medo de utilizar as coisas. O equivalente à política agrícola nos Estados Unidos, o ano passado utilizaram cerca de 100 mil milhões de euros no suporte à atividade
à atividade agrícola americana. Nós, para 2,5 milhões de agricultores. Nós, na União Europeia, temos mais de 4 vezes isso de agricultores. Mas utilizamos apenas, na defesa da nossa política agrícola comum, e num ano de grandes dificuldades, apenas 52 mil milhões de euros do orçamento da PAC. E há quem diga que a PAC gasta demasiado dinheiro. Não gasta demasiado dinheiro porque, nos países campeões do liberalismo, a intervenção a este nível é muito superior à nossa. E isto tem que ser dito por todo o lado, porque não há que ter medo de defender aquilo que é preciso ser defendido. Não há agricultura sem agricultores. E não há agricultores sem rendimento. E, portanto, nós temos que defender a intervenção no rendimento dos produtores quando isso for necessário. Os americanos fazem, os europeus devem fazer também. É necessário reforçar a solidariedade entre produtores. Isto passa, sem dúvida, por um papel acrescido das organizações de produtores. Há aqui, de facto, necessário, há um desequilíbrio muito grande das negociações atuais e esse equilíbrio, esse reequilíbrio passa por concentração e organização da população. Nós, nas nações, temos fortes organizações de produtores, mesmo assim, muitas vezes não conseguimos tornar eficazes a muitas dessas organizações. É preciso estar atento, se calhar é preciso reorientar a interprofissionalização para que o seu efeito seja mais potente. É preciso procurar os meios de fazer melhor funcionar o mercado nas situações onde possivelmente um poder social muito diferente conduz a que o mercado não funcione de forma equilibrada. Construir uma fileira mais sólida não se fará sem mais transparência. Transparência das relações é fundamental e os nossos colegas da noite vão aprofundar esse tema. Consumidores, produtores, mas também industriais e distribuidores ganharão com isso. O Comissário afirmou, falei de competitividade, de durabilidade, de transparência, de orientação para o mercado, de forma racional, sem cortes, mas com redes de segurança eficazes e com capacidade de mercado. Estes são os 3 ingredientes-chave que nos permitirão preparar o futuro num setor como o outro. O que é que é essencial no plano europeu fazer para preparar isto para a crise pós-2013? Não há garantias neste momento de coisa nenhuma. Há prioridades da União Europeia que se estabelecem diferentes das do passado. E basta dizer que a Comissão apresentou a sua estratégia para 2020, não apresentou na estratégia uma linha que fosse sobre a agricultura. E isso é grave. E isso denota muitas vezes que a agricultura parece estar fora de moda. E as pessoas se esquecem que a primeira função vital que tem é alimentar-se. E, portanto, nós, o Grupo Socialista, introduzimos, e os outros grupos do Parlamento Europeu, diga-se a conta verdade, na Resolução Europeia, introduzimos o setor agrícola nas prioridades para 2020. Portanto, é necessário, quando muitos querem atacar a PAC, no seu orçamento, é necessário, o primeiro passo, manter o orçamento forte ao nível da União para enfrentar os grandes desafios que se colocam à política agrícola comum. Num segundo nível, é preciso manter a política agrícola comunitária. Há uma tentativa de renacionalização das políticas agrícolas, exatamente para fazer evoluir o orçamento da PAC para outras prioridades. Isto não serve para Portugal, isto não serve para pessoas, porque isso fará com que se criem desequilíbrios. Os países mais poderosos farão com os apoios das agriculturas e criarão desequilíbrios internos na União Europeia e isso não serve e, portanto, tem que ser combatido. Definir um conjunto de instrumentos que permitam uma rede de segurança eficaz na gestão de crises, regulação de mercados e gestão de riscos. Os riscos climáticos aumentaram, a orientação para o mercado aumenta os riscos na volatilidade dos preços, há que criar instrumentos que combatam estas novas vulnerabilidades. Novos critérios de atribuição de ajudas, acabando com os critérios históricos. É fundamental, até aqui, os critérios de atribuição de ajudas baseavam-se em critérios históricos. Criaram grandes distorções na compensação entre os países, criaram grandes distorções nas ajudas entre os produtores da União Europeia. Isto tem que passar à história. Precisamos de critérios de ajudas, de atribuição de ajudas renovados. Precisamos que se liguem mais ao ambiente, que se liguem mais aos fatores sociais. A defesa desses critéririos, como aposta do Grupo Socialista Europeu, é uma defesa que se enquadra
bastante naquilo que são os interesses da nossa região. É por isso que nós defendemos apoios atribuídos por hectare com base no modelo a 3 níveis. No primeiro nível, um pagamento base para todos que aceitem fazer um contrato de gestão e manutenção para a sua área agrícola. Um pagamento desligado e condicional. É um pagamento transversal atribuído por hectare, mas desligado da terra porque são os agricultores que precisam dos apoios à exploração, à sua exploração, não são os fundiários. Num segundo nível, o pagamento ligado aos handicaps naturais. O sistema deve adicionar pagamentos a estas regiões, podem manter os seus ligamentos das ajudas às suas produções. E estamos a pensar nos Açores e estamos a pensar nas outras regiões que têm handicaps e cuja ligação às suas produções fundamentais é essencial para manter o modelo produtivo em funcionamento. Nós queremos, volto a dizer, empresários agrícolas, nós não queremos camponeiros na natureza. Num terceiro nível, pagamentos para as regiões ambientalmente sensíveis, e isto inclui pastagens extensivas, áreas ricas em biodiversidade, certos serviços ambientais, agricultura biológica. Mais uma vez, é um nível de pagamentos que serve no seu quadro bem a nossa região. Relativamente ao POSEMA, também outra atuação no plano europeu, manter o POSEMA como caixa de segurança para as nossas especificidades, como instrumento para compensar handicaps que são ligados sobretudo aos nossos principais handicaps. 2, pequena escala. 2, distância dos mercados. É no POSEMA que podemos arranjar medidas específicas que possam mitigar estes nossos handicaps e assim fazer face a um modelo mais mercado, mais orientado para o mercado. Portanto, o futuro para o leite é isto que vamos continuar aqui a debater e passarei neste momento a palavra ao Sr. Gilberto que nos explica que fará uma abordagem dos trabalhos de grupo e explorar as conclusões que os clientes encontram em Portugal.